Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Lido por Lúcia Guglielmin. Maria Cora, de Machado de Assis. Capítulo 1. Uma noite, voltando para casa, trazia tanto sono que não dei corda ao relógio. Pode ser também que a vista de uma senhora que encontrei em casa do comendador T contribuísse para aquele esquecimento. Mas estas duas razões destroem-se. Cogitação tira o sono e o sono impede a cogitação. Só uma das causas devia ser verdadeira. Ponhamos que nenhuma. E fiquemos no principal, que é o relógio parado de manhã, quando me levantei, ouvindo 10 horas no relógio da casa. Morava então, 1893, em uma casa de pensão no Catete. Já por esse tempo, este gênero de residência florescia no Rio de Janeiro. Aquela era pequena e tranquila. Os 400 contos de réis permitiam-me casa exclusiva e própria, mas em primeiro lugar, já eu ali residia quando os adquiri, por jogo de praça. Em segundo lugar, era um solteirão de 40 anos, tão afeito à vida de hospedaria que me seria impossível morar só. Casar não era menos impossível. Não é que me faltassem noivas. Desde os fins de 1891, mais de uma dama, e não das menos belas, olhou para mim com olhos brandos e amigos. Uma das filhas do comendador tratava-me com particular atenção. A nenhuma dei corda. O celibato era a minha alma, a minha vocação, o meu costume, a minha única aventura. A Maria de empreitada e por desfastio. Uma ou duas aventuras por ano bastavam a um coração meio inclinado ao ocaso e à noite. Talvez por isso dei alguma atenção à senhora que vi em casa do comendador na véspera. Era uma criatura morena, robusta, 28 a 30 anos, vestida de escuro. Entrou às 10 horas, acompanhada de uma tia velha. A recepção que lhe fizeram foi mais cerimoniosa que as outras. Era a primeira vez que ali ia. Eu era a terceira. Perguntei se era viúva. Não, é casada. Com quem? Com um estancieiro do Rio Grande. Chama-se ele Fonseca. Ela, Maria Cora. O marido não veio com ela? Está no Rio Grande. Não soube mais nada, mas a figura da dama interessou-me pelas graças físicas que eram o oposto do que poderiam sonhar poetas românticos e artistas seráficos. Conversei com ela alguns minutos sobre coisas indiferentes, mas suficientes para escutar-lhe a voz, que era musical, e saber que tinha opiniões republicanas. Vexou-me confessar que não as professava de espécie alguma. Declarei-me vagamente pelo futuro do país. Quando ela falava, tinha um modo de umedecer os beiços, não sei se casual, mas gracioso e picante. Creio que, vistas assim, ao pé, as feições não eram tão corretas como pareciam à distância, mas eram mais suas, mais originais. Capítulo 2. De manhã tinha o relógio parado. Chegando à cidade, desci a rua do Ouvidor até a da Quitanda e, indo a voltar à direita para ir ao escritório do meu advogado, lembrou-me ver que horas eram. Não me acudiu que o relógio estava parado. Que maçada! Exclamei. Felizmente, naquela mesma rua da Quitanda, à esquerda, entre as do Ouvidor e Rosário, era a oficina onde eu comprara o relógio e a cuja pêndula usava acertá-lo. Em vez de ir para um lado, fui para outro. Era apenas meia hora. Dei corda ao relógio, acertei-o, troquei 2 palavras com o oficial que estava ao balcão e, indo a sair,
vi à porta de uma loja de novidades que ficava defronte, nem mais nem menos que a senhora de escuro que encontrara em casa do comendador. Cumprimentei-a, ela correspondeu depois de alguma hesitação, como se me não houvesse reconhecido logo, e depois seguiu pela rua da quitanda fora, ainda para o lado esquerdo. Como tivesse algum tempo ante mim, pouco menos de 30 minutos, dei-me a andar atrás de Maria Cora. Não digo que uma força violenta me levasse já, mas não posso esconder que cedia a qualquer impulso de curiosidade e desejo. Era também um resto da juventude passada. Na rua, andando, vestida de escuro como na véspera, Maria Cora pareceu-me ainda melhor. Pisava forte, não apressada nem lenta, o bastante para deixar ver e admirar as belas formas, muito mais corretas que as linhas do rosto. Subiu a rua do Hospício até uma oficina de ocularista, onde entrou e ficou 10 minutos ou mais. Deixei-me estar à distância, fitando a porta disfarçadamente. Depois saiu, arrepiou o caminho e dobrou a Rua dos Ourives, até a do Rosário, por onde subiu até o Largo da Sé. Daí passou ao de São Francisco de Paula. Todas essas reminiscências parecerão escusadas, senão aborrecíveis. A mim dão-me uma sensação intensa e particular. São os primeiros passos de uma carreira penosa e longa. Demais, vereis por aqui que ela evitava subir a Rua do Ouvidor, que todos e todas buscariam aquela ou a outra hora para ir ao Largo de São Francisco de Paula. Foi atravessando o largo na direção da Escola Politécnica, mas a meio caminho veio ter com ela um carro que estava parado defronte da escola. Meteu-se nele e o carro partiu. A vida tem suas encruzilhadas, como outros caminhos da terra. Naquele momento, achei-me diante de uma assaz complicada, mas não tive tempo de escolher direção, nem tempo nem liberdade. Ainda agora, não sei como é que me vi dentro de um tílburi. É certo que me vi nele, dizendo ao cocheiro que fosse atrás do carro. Maria Cora morava no Engenho Velho. Era uma boa casa, sólida, posto que antiga, dentro de uma chácara. Vi que morava ali porque a tia estava a uma das janelas. Demais, saindo do carro, Maria Cora disse ao cocheiro, o meu tílburi ia passando adiante, que naquela semana não sairia mais e que aparecesse segunda-feira ao meio-dia. Em seguida, entrou pela chácara como dona dela e parou a falar ao feitor, que lhe explicava alguma coisa com o gesto. Voltei depois que ela entrou em casa, e só muito abaixo é que me lembrou de ver as horas. Era quase 1h30. Vim a trote largo até a Rua da Quitanda, onde me apeei à porta do advogado. Pensei que não vinha, disse-me ele. Desculpe, doutor, encontrei um amigo que me deu uma maçada. Não era a primeira vez que mentia na vida, nem seria a última. Capítulo 3. Fiz-me encontradiço com Maria Cora, na casa do comendador primeiro e depois em outras. Maria Cora não vivia absolutamente reclusa, dava alguns passeios e fazia visitas. Também recebia, mas sem dia certo, uma ou outra vez, e apenas 5 a 6 pessoas da intimidade. O sentimento geral é que era pessoa de fortes sentimentos e austeros costumes. Acrescentai a isto o espírito, um espírito agudo, brilhante e viril, capaz de resistências e fadigas, não menos que de violências e combates. Era feita, como dizia um poeta que lá ia à casa dela,
de um pedaço de pampa e outro de pampeiro. A imagem era um verso e rima, mas a mim só me ficou a ideia e o principal das palavras. Maria Cora gostava de ouvir definir-se assim, posto não andasse mostrando aquelas forças a cada passo, nem contando as suas memórias da adolescência. A tia é que contava algumas, com amor, para concluir que lhe saía a ela, que também fora assim na mocidade. A justiça pede que se diga que ainda agora, apesar de doente, a tia era pessoa de muita vida e robustez. Com pouco apaixonei-me pela sobrinha. Não me pesa confessá-lo, pois foi a ocasião da única página da minha vida que merece atenção particular. Vou narrá-la brevemente. Não conto novela, nem direi mentiras. Gostei de Maria Cora. Não lhe confiei logo o que sentia, mas é provável que ela o percebesse ou adivinhasse, como todas as mulheres. Se a descoberta ou adivinhação foi anterior à minha ida à casa do engenho velho, nem assim deveis censurá-la por me haver convidado a ir ali uma noite. Podia ser-lhe então indiferente a minha disposição moral. Podia também gostar de se sentir querida, sem a menor ideia de retribuição. A verdade é que fui essa noite e tornei outras. A tia gostava de mim e dos meus modos. O poeta que lá ia, tagarela e tonto, disse uma vez que estava afinando a lira para o casamento da tia comigo. A tia riu-se. Eu, que queria as boas graças dela, não podia deixar de rir também. E o caso foi matéria de conversação por uma semana. Mas já então o meu amor a outra tinha atingido ao cume. Soube pouco depois que Maria Cora vivia separada do marido. Tinham casado 8 anos antes por verdadeira paixão. Viveram felizes 5. Um dia sobreveio uma aventura do marido que destruiu a paz do casal. João da Fonseca apaixonou-se por uma figura de circo, uma chilena que voava em cima do cavalo, Dolores, e deixou a estância para ir atrás dela. Voltou 6 meses depois, curado do amor, mas curado à força, porque a aventureira se namorou do redator de um jornal que não tinha vintém e por ele abandonou Fonseca e a sua prataria. A esposa tinha jurado não aceitar mais o esposo, e tal foi a declaração que ele fez quando ele apareceu na estância. Tudo está acabado entre nós, vamos desquitar-nos. João da Fonseca teve um primeiro gesto de acordo. Era um quadragenário orgulhoso para quem tal proposta era de si mesma uma ofensa. Durante uma noite, tratou dos preparativos para o desquite, mas, na seguinte manhã, a vista das graças da esposa novamente o comoveram. Então, sem tom implorativo, antes como quem lhe perdoava, entendeu dizer-lhe que deixasse passar uns 6 meses. Se ao fim de 6 meses persistisse o sentimento atual que inspirava a proposta do desquite, este se faria. Maria Cora não queria aceitar a emenda, mas a tia, que residia em Porto Alegre e fora passar algumas semanas na estância, interveio com boas palavras. Antes de 3 meses estavam reconciliados. João disse-lhe a mulher no dia seguinte ao da reconciliação: você deve ver que o meu amor é maior que o meu ciúme, mas fica entendido que este caso da nossa vida é único. Nem você me fará outra, nem eu lhe perdoarei nada mais. João da Fonseca achava-se então em um renascimento do delírio conjugal. Respondeu a mulher, jurando tudo e mais alguma coisa. Aos 40 anos, concluiu ele,
não se fazem duas aventuras daquelas, e a minha foi de doer. Você verá, agora é para sempre. A vida recomeçou tão feliz como dantes. Ele dizia que mais. Com efeito, a paixão da esposa era violenta e o marido tornou a amá-la como outrora. Viveram assim 2 anos. Ao fim desse tempo, os ardores do marido haviam diminuído. Alguns amores passageiros vieram meter-se entre ambos. Maria Cora, ao contrário do que lhe dissera, perdoou essas faltas, que aliás não tiveram a extensão nem o vulto da aventura Dolores. Os desgostos, entretanto, apareceram e grandes. Houve cenas violentas. Ela parece que chegou mais de uma vez a ameaçar que se mataria, mas, posto não lhe faltasse o preciso ânimo, não fez tentativa nenhuma. A tal ponto lhe doía deixar a própria causa do mal, que era o marido. João da Fonseca percebeu isto mesmo e acaso explorou a fascinação que exercia na mulher. Uma circunstância política veio complicar esta situação moral. João da Fonseca era pelo lado da Revolução, dava-se com vários dos seus chefes e pessoalmente detestava alguns dos contrários. Maria Cora, por laços de família, era adversa aos federalistas. Esta oposição de sentimentos não seria bastante para separá-los, nem se pode dizer que por si mesma azedasse a vida dos dois. Embora a mulher, ardente em tudo, não o fosse menos em condenar a revolução, chamando nomes crus aos seus chefes e oficiais, embora o marido, também excessivo, replicasse com igual ódio os seus arrufos políticos, apenas aumentariam os domésticos, e provavelmente não passariam dessa troca de conceitos se uma nova Dolores, desta vez Prazeres, e não chilena nem saltimbanca, não revivesse os dias amargos de outro tempo. Prazeres era ligado ao Partido da Revolução, não só pelos sentimentos, como pelas relações da vida com um federalista. Eu a conheci pouco depois. Era bela e airosa. João da Fonseca era também um homem gentil e sedutor. Podiam amar-se fortemente, e assim foi. Vieram incidentes mais ou menos graves, até que um decisivo determinou a separação do casal. Já cuidavam disto desde algum tempo, mas a reconciliação não seria impossível, apesar da palavra de Maria Cora, graças à intervenção da tia. Esta havia insinuado à sobrinha que residisse 3 ou 4 meses no Rio de Janeiro ou em São Paulo. Sucedeu, porém, uma coisa triste de dizer. O marido, em um momento de desvario, ameaçou a mulher com o rebenque. Outra versão diz que ele tentara esganá-la. Quero crer que a verídica é a primeira e que a segunda foi inventada para tirar à violência de João da Fonseca o que pudesse haver deprimente e vulgar. Maria Cora não disse mais uma só palavra ao marido. A separação foi imediata. A mulher veio com a tia para o Rio de Janeiro, depois de arranjados amigavelmente os interesses pecuniários. Demais, a tia era rica. João da Fonseca e Prazeres ficaram vivendo juntos uma vida de aventuras que não importa escrever aqui. Só uma coisa interessa diretamente a minha narração. Tempos depois da separação do casal, João da Fonseca estava alistado entre os revolucionários. A paixão política, posto que forte, não o levaria a pegar em armas se não fosse uma espécie de desafio da parte de Prazeres. Assim correu entre os amigos dele, mas ainda este ponto é obscuro. A versão é que ela
exasperada com o resultado de alguns combates, disse ao estancieiro que iria, disfarçada em homem, vestir farda de soldado e bater-se pela revolução. Era capaz disto. O amante disse-lhe que era uma loucura. Ela acabou propondo-lhe que, nesse caso, fosse ele bater-se em vez dela. Era uma grande prova de amor que lhe daria. Não te tenho dado tantas? Tem sim, mas esta é a maior de todas. Esta me fará cativa até a morte. Então, agora ainda não é até a morte? Perguntou ele, rindo. Não. Pode ser que as coisas se passassem assim. Prazeres era, com efeito, uma mulher caprichosa e imperiosa, e sabia prender um homem por laços de ferro. O federalista, de quem se separou para acompanhar João da Fonseca, depois de fazer tudo para reavê-la, passou a campanha oriental, onde dizem que vive pobremente, encanecido e envelhecido 20 anos, sem querer saber de mulheres nem de política. João da Fonseca acabou cedendo. Ela pediu para acompanhá-lo e até bater-se, se fosse preciso. Ele negou-lhe. A revolução triunfaria em breve, disse. Vencidas as forças do governo, tornaria à estância onde ela o esperaria. Na estância não, respondeu Prazeres. Espero-te em Porto Alegre. Capítulo 4. Não importa dizer o tempo que despendi nos inícios da minha paixão, mas não foi grande. A paixão cresceu rápida e forte. Afinal, senti-me tão tomado dela que não pude mais guardá-la comigo e resolvi declarar-lhe uma noite. Mas a tia, que usava cochilar desde as 9 horas, acordava às 4, daquela vez não pregou o olho e, ainda que o fizesse, é provável que eu não alcançasse falar. Tinha a voz presa e na rua senti uma vertigem igual a que me deu a primeira paixão da minha vida. Senhor Correia, não vá cair, disse a tia quando eu passei a varanda, despedindo-me. Deixe estar, não caio. Passei mal a noite, não pude dormir, mais de 2 horas, aos pedaços, e antes das 5 estava em pé. É preciso acabar com isto, exclamei. De fato, não parecia achar em Maria Cora mais que benevolência e perdão, mas era isso mesmo que a tornava apetecível. Todos os amores da minha vida tinham sido fáceis, e nenhuma encontrei resistência, a nenhuma deixei com dor. Alguma pena é possível, e um pouco de recordação. Desta vez, sentia-me tomado por ganchos de ferro. Maria Cora era toda a vida. Parece que, ao pé dela, as próprias cadeiras andavam e as figuras do tapete moviam os olhos. Põe nisso uma forte dose de meiguice e graça. Finalmente, a ternura da tia fazia daquela criatura um anjo. É banal a comparação, mas não tenho outra. Resolvi cortar o mal pela raiz, não tornando ao engenho velho, e assim fiz por alguns dias largos, 2 ou 3 semanas. Busquei distrair-me e esquecê-la, mas foi em vão. Comecei a sentir a ausência como de um bem querido. Apesar disso, resisti e não tornei logo. Mas, crescendo a ausência, cresceu o mal, e, enfim, resolvi tornar lá uma noite. Ainda assim, pode ser que não fosse, a não achar Maria Cora na mesma oficina da Rua da Quitanda, aonde eu fora acertar o relógio parado. É freguês também? Perguntou-me ao entrar. Sou. Vim acertar o meu, mas por que não tem aparecido? É verdade, por que não voltou lá à casa? Completou a tia. Uns negócios, murmurei, mas hoje mesmo contava ir lá. Hoje não, vá amanhã, disse a sobrinha.
Hoje vamos passar a noite fora. Pareceu-me ler naquela palavra um convite a amá-la de vez, assim como a primeira trouxera um tom que presumi ser de saudade. Realmente, no dia seguinte, fui ao engenho velho. Maria Cora acolheu-me com a mesma boa vontade de antes. O poeta lá estava e contou-me em verso os suspiros que a tia dera por mim. Entrei a frequentá-las novamente e resolvi declarar tudo. Já acima, disse que ela provavelmente percebera ou adivinhara o que eu sentia, como todas as mulheres. Referi-me aos primeiros dias. Nesta vez, com certeza percebeu, nem por isso me repeliu. Ao contrário, parecia gostar de se ver querida muito e bem. Pouco depois daquela noite, escrevi-lhe uma carta e fui ao engenho velho. Achei-a um pouco retraída. A tia explicou-me que recebera notícias do Rio Grande que a afligiram. Não liguei isto ao casamento e busquei alegrá-la. Apenas consegui vê-la cortês. Antes de sair, perto da varanda, entreguei-lhe a carta. Ia a dizer-lhe, peço que leia, mas a voz não saiu. Vi-a um pouco atrapalhada e, para evitar dizer o que melhor ia escrito, cumprimentei-a e enfiei pelo jardim. Pode imaginar-se a noite que passei, e o dia seguinte foi naturalmente igual, à medida que a outra noite vinha, pois, ainda assim, não tornei à casa dela. Resolvi esperar 3 ou 4 dias. Não que ela me escrevesse logo, mas que pensasse nos termos da resposta. Que estes haviam de ser simpáticos era certeza minha. As maneiras dela, nos últimos tempos, eram mais que afáveis, pareciam-me convidativas. Não cheguei, porém, aos 4 dias. Mal pude esperar 3. Na noite do terceiro, fui ao engenho velho. Se disser que entrei trêmulo da primeira comoção, não minto. Achei-a ao piano, tocando para o poeta ouvir. A tia, na poltrona, pensava em não sei quê, mas eu quase não a vi, tal a minha primeira alucinação. Entre, senhor Correia, disse esta, não caia em cima de mim. Perdão. Maria Cora não interrompeu a música. Ao ver-me chegar, disse, desculpe se não lhe dou a mão. Estou aqui servindo de musa a este senhor. Minutos depois veio a mim e estendeu-me a mão com tanta galhardia que li nela a resposta e estive quase a dar-lhe um agradecimento. Passaram-se alguns minutos, 15 ou 20. Ao fim desse tempo, ela pretextou um livro que estava em cima das músicas e pediu-me para dizer se o conhecia. Fomos ali ambos, e ela abriu-mo. Entre as 2 folhas estava um papel. Na outra noite, quando aqui esteve, deu-me esta carta. Não podia dizer-me o que tem dentro? Não adivinha? Posso errar na adivinhação. É isso mesmo. Bem, mas eu sou uma senhora casada, e nem por estar separada do meu marido, deixo de estar casada. O senhor ama-me, não é? Suponha pelo melhor que eu também o amo, nem por isso deixo de estar casada. Dizendo isto, entregou-me a carta, não fora aberta. Se estivéssemos sós, é possível que eu lhe a lesse, mas a presença de estranhos impedia-me este recurso. Demais, era desnecessário. A resposta de Maria Cora era definitiva ou me pareceu tal. Peguei na carta e antes de a guardar comigo, não quer então ler? Não. Nem para ver os termos? Não. Imagine que lhe proponho ir combater contra seu marido, matá-lo e voltar, disse eu, cada vez mais tonto. Propõe isto? Imagine. Não creio que ninguém me ame com tal força, concluiu sorrindo. Olhe que estão reparando em nós.
Dizendo isto, separou-se de mim e foi ter com a tia e o poeta. Eu fiquei ainda alguns segundos com o livro na mão, como se deveras o examinasse, e afinal deixei-o. Vim sentar-me defronte dela. Os três conversavam de coisas do Rio Grande, de combates entre federalistas e legalistas e da vária sorte deles. O que eu então senti não se escreve, pelo menos não o escrevo eu, que não sou romancista. Foi uma espécie de vertigem, um delírio, uma cena pavorosa e lúcida, um combate e uma glória. Imaginei-me no campo, entre uns e outros, combatendo os federalistas e, afinal, matando João da Fonseca, voltando e casando-me com a viúva. Maria Cora contribuía para esta visão sedutora. Agora que me recusara a carta, parecia-me mais bela que nunca, e a isto acrescia que se não mostrava zangada nem ofendida. Tratava-me com igual carinho que antes, creio até que maior. Disto podia sair uma impressão dupla e contrária, uma de aquiescência tácita, outra de indiferença, mas eu só via a primeira, e saí de lá completamente louco. O que então resolvi foi realmente de louco. As palavras de Maria Cora, não creio que ninguém me ame com tal força, soavam-me aos ouvidos como um desafio. Pensei nelas toda a noite, e no dia seguinte fui ao Engenho Velho. Logo que tive ocasião de jurar-lhe a prova, fi-lo. Deixo tudo o que me interessa, a começar pela paz, com o único fim de lhe mostrar que a amo, e a quero só e santamente para mim. Vou combater a revolta. Maria Cora fez um gesto de deslumbramento. Daquela vez percebi que realmente gostava de mim, verdadeira paixão, e se fosse viúva não casava com outro. Jurei novamente que ia para o sul. Ela, comovida, estendeu-me a mão. Estávamos em pleno romantismo. Quando eu nasci, os meus não acreditavam em outras provas de amor, e minha mãe contava-me os romances em versos de cavaleiros andantes que iam à Terra Santa libertar o sepulcro de Cristo por amor da fé e da sua dama. Estávamos em pleno romantismo. Capítulo 5. Fui para o sul. Os combates entre legalistas e revolucionários eram contínuos e sangrentos, e a notícia deles contribuiu a animar-me. Entretanto, como nenhuma paixão política me levava a entrar na luta, força é confessar que por um instante me senti abatido e hesitei. Não era medo da morte, podia ser amor da vida, que é um sinônimo, mas uma ou outra coisa não foi tal nem tamanha que fizesse durar por muito tempo a hesitação. Na cidade do Rio Grande encontrei um amigo, a quem eu por carta do Rio de Janeiro dissera muito reservadamente que ia lá por motivos políticos. Quis saber quais. Naturalmente são reservados, respondi tentando sorrir. Bem, mas uma coisa creio que posso saber, uma só, porque não sei absolutamente o que pense a tal respeito, nada havendo antes que me instrua. De que lado estás, legalistas ou revoltosos? É boa, se não fosse dos legalistas, não te mandaria dizer nada, viria às escondidas. Vens com alguma comissão secreta do Marechal? Não. Não me arrancou então mais nada, mas eu não pude deixar de lhe confiar os meus projetos, ainda que sem os seus motivos. Quando ele soube que aqueles eram alistar-me entre os voluntários que combatiam a Revolução, não pôde crer em mim, e talvez desconfiasse que efetivamente eu levava algum plano secreto do presidente. Nunca da minha parte ouviu nada que pudesse explicar semelhante passo.
Entretanto, não perdeu tempo em despersuadir-me. Pessoalmente, era legalista e falava dos adversários com ódio e furor. Passado o espanto, aceitou o meu ato, tanto mais nobre quanto não era inspirado por sentimento de partido. Sobre isto, disse-me muita palavra bela e heroica, própria a levantar o ânimo de quem já tivesse tendência para a luta. Eu não tinha nenhuma, fora das razões particulares. Estas, porém, eram agora maiores. Justamente acabava de receber uma carta da tia de Maria Cora, dando-me notícias delas e recomendações da sobrinha, tudo com alguma generalidade e certa simpatia verdadeira. Fui a Porto Alegre, alistei-me e marchei para a campanha. Não disse a meu respeito nada que pudesse despertar a curiosidade de ninguém, mas era difícil encobrir a minha condição, a minha origem, a minha viagem com o plano de ir combater a Revolução. Fez-se logo uma lenda a meu respeito. Eu era um republicano antigo, riquíssimo, entusiasta, disposto a dar pela República 1000 vidas, se as tivesse, e resoluto a não poupar a única. Deixei dizer isto e eu mais, e fui. Como eu indagasse das forças revolucionárias com que estaria João da Fonseca, alguém quis ver nisto uma razão de ódio pessoal. Também não faltou quem me supusesse espião dos rebeldes, que ia pôr-me em comunicação secreta com aquele. Pessoas que sabiam das relações dele com Aprazeres imaginavam que era um antigo amante desta que se queria vingar dos amores dele. Todas aquelas suposições morreram, para só ficar a do meu entusiasmo político. A da minha espionagem ia me prejudicando. Felizmente, não passou de 2 cabeças e de uma noite. Levava comigo um retrato de Maria Cora. Alcançara-o dela mesma uma noite, pouco antes do meu embarque, com uma pequena dedicatória cerimoniosa. Já disse que estava em pleno romantismo. Dado o primeiro passo, os outros vieram de si mesmos. E agora juntai a isto o amor próprio e compreendereis que de simples cidadão indiferente da capital saísse um guerreiro áspero da campanha rio-grandense. Nem por isso conto combates, nem escrevo para falar da Revolução, que não teve nada comigo por si mesma, senão pela ocasião que me dava e por algum golpe que lhe desfechei na estreita área da minha ação. João da Fonseca era o meu rebelde. Depois de haver tomado parte no combate de Sarandi e Coxilha Negra, ouvi que o marido de Maria Cora fora morto, não sei em que recontro. Mais tarde, deram-me a notícia de estar com as forças de Gumersindo, e também que fora feito prisioneiro e seguira para Porto Alegre. Mas ainda isto não era verdade. Disperso com 2 camaradas, encontrei um dia um regimento legal que ia em defesa da encruzilhada, investida ultimamente por uma força dos federalistas. Apresentei-me ao comandante e segui. Aí soube que João da Fonseca estava entre essa força. Deram-me todos os sinais dele, contaram-me a história dos amores e a separação da mulher. A ideia de matá-lo no turbilhão de um combate tinha algo fantástico. Nem eu sabia se tais duelos eram possíveis em semelhantes ocasiões, quando a força de cada homem tem de somar com a de toda uma força única e obediente a uma só direção. Também me pareceu, mais de uma vez, que ia cometer um crime pessoal, e a sensação que isto me dava, podeis crer, que não era leve nem doce. Mas a figura de Maria Cora abraçava-me e absolvia com uma bênção de felicidades. Atirei-me de vez.
Não conhecia João da Fonseca. Além dos sinais que me haviam dado, tinha de memória um retrato dele que vira no Engenho Velho. Se as feições não estivessem mudadas, era provável que eu o reconhecesse entre muitos. Mas, ainda uma vez, seria este encontro possível? Os combates em que eu entrara já me faziam desconfiar que não era fácil, ao menos. Não foi fácil nem breve. No combate da encruzilhada, creio que me houve com a necessária intrepidez e disciplina. E devo aqui notar que eu me ia acostumando à vida da guerra civil. Os ódios que eu via eram forças reais. De um lado e outro batiam-se com ardor e a paixão que eu sentia nos meus ia se pegando em mim. Já lera o meu nome em uma ordem do dia e de viva voz recebera louvores, que comigo não pude deixar de achar justos, e ainda agora tais os declaro. Mas vamos ao principal, que é acabar com isto. Naquele combate achei-me um tanto como o herói de Stendhal na batalha de Waterloo. A diferença é que o espaço foi menor. Por isso, e também porque não me quero deter em coisas de recordação fácil, direi somente que tive ocasião de matar em pessoa a João da Fonseca. Verdade é que escapei de ser morto por ele. Ainda agora trago na testa a cicatriz que ele me deixou. O combate entre nós foi curto. Se não parecesse romanesco demais, eu diria que João da Fonseca adivinhara o motivo e previra o resultado da ação. Poucos minutos depois da luta pessoal, a um canto da vila, João da Fonseca caiu prostrado. Quis ainda lutar, e certamente lutou um pouco. Eu é que não consenti na desforra, que podia ser a minha derrota, se é que raciocinei, creio que não. Tudo o que fiz foi cego pelo sangue em que o deixara banhado, e surdo pelo clamor e tumulto de combate. Matava-se, gritava-se, vencia-se. Em pouco ficamos senhores do campo. Quando vi que João da Fonseca morrera deveras, voltei ao combate por instantes. A minha ebriedade cessara um pouco, e os motivos primários tornaram a dominar-me, como se fossem únicos. A figura de Maria Cora apareceu-me como um sorriso de aprovação e perdão. Tudo foi rápido. Haveis de ter lido que ali se apreenderam 3 ou 4 mulheres. Uma destas era a Prazeres. Quando, acabado tudo, a Prazeres viu o cadáver do amante, fez uma cena que me encheu de ódio e de inveja. Pegou em si e deitou-se a abraçá-lo. As lágrimas que verteu, as palavras que disse, fizeram rir a uns. A outros, se não enterneceram, deram algum sentimento de admiração. Eu, como digo, achei-me tomado de inveja e ódio, mas também esse duplo sentimento desapareceu para não ficar nem admiração. Acabei rindo. Prazeres, depois de honrar com dor a morte do amante, ficou sendo a federalista que já era. Não vestia farda, como dissera ao desafiar João da Fonseca. Quis ser prisioneira com os rebeldes e seguir com eles. É claro que não deixei logo as forças. Bati-me ainda algumas vezes, mas a razão principal dominou e abri mão das armas. Durante o tempo em que estive alistado, só escrevi 2 cartas a Maria Cora, uma pouco depois de encetar aquela vida nova, outra depois do combate da encruzilhada. Nesta não lhe contei nada do marido, nem da morte, nem sequer que o vira. Unicamente anunciei que era provável acabasse brevemente a guerra civil. Em nenhuma das duas fiz a menor alusão aos meus sentimentos,
nem ao motivo do meu ato. Entretanto, para quem soubesse deles, a carta era significativa. Maria Cora só respondeu à primeira das cartas, com serenidade, mas não com isenção. Percebia-se, ou percebia-o eu, que não prometendo nada, tudo agradecia e, quando menos, admirava. Gratidão e admiração podiam encaminhá-la ao amor. Ainda não disse, e não sei como diga este ponto, que na encruzilhada, depois da morte de João da Fonseca, tentei degolá-lo, mas nem queria fazê-lo, nem realmente o fiz. O meu objeto era ainda outro, e romanesco. Perdoa-me tu, realista sincero, há nisto também um pouco de realidade, e foi o que pratiquei, de acordo com o estado da minha alma. O que fiz foi cortar-lhe um molho de cabelos. Era o recibo da morte que o levaria à viúva. Capítulo 6. Quando voltei ao Rio de Janeiro, tinham já passado muitos meses do combate da encruzilhada. O meu nome figurou não só em partes oficiais, como em telegramas e correspondências. Por mais que eu buscasse esquivar-me ao ruído e desaparecer na sombra, recebi cartas de felicitações e de indagações. Não vim logo para o Rio de Janeiro, note-se. Podia ter aqui alguma festa. Preferi ficar em São Paulo. Um dia, sem ser esperado, meti-me na estrada de ferro e entrei na cidade. Fui para a casa de pensão do Catete. Não procurei logo Maria Cora. Pareceu-me até mais acertado que a notícia da minha vinda lhe chegasse pelos jornais. Não tinha pessoa que lhe falasse. Fechava-me ir eu mesmo a alguma redação contar o meu regresso do Rio Grande. Não era passageiro de mar, cujo nome viesse em lista nas folhas públicas. Passaram 2 dias. No terceiro, abrindo uma destas, dei com o meu nome. Dizia-se ali que viera de São Paulo e estivera nas lutas do Rio Grande. Citavam seus combates, tudo com adjetivos de louvor. Enfim, que voltava à mesma pensão do Catete. Como eu só contar alguma coisa ao dono da casa, podia ser ele o autor das notas. Disse-me que não. Entrei a receber visitas pessoais. Todas queriam saber tudo. Eu pouco mais disse que nada. Entre os cartões, recebi 2 de Maria Cora e da tia, com palavras de boas-vindas. Não era preciso mais. Restava-me ir agradecer-lhes e dispus-me a isso. Mas, no próprio dia em que resolvi ir ao Engenho Velho, tive uma sensação de que? Expliquem, se podem, o acanhamento que me deu a lembrança do marido de Maria Cora morto às minhas mãos. A sensação que ia ter diante dela tolheu-me inteiramente. Sabendo-se qual foi o móvel principal da minha ação militar, mal se compreende aquela hesitação. Mas, se considerardes que, por mais que me defendesse do marido e o matasse para não morrer, ele era sempre o marido, terás entendido o mal-estar que me fez adiar a visita. Afinal, peguei em mim e fui à casa dela. Maria Cora estava de luto. Recebeu-me com bondade e repetiu-me, como a tia, as felicitações escritas. Falamos da guerra civil, dos costumes do Rio Grande, um pouco de política e mais nada. Não se disse de João da Fonseca. Ao sair de lá, perguntei a mim mesmo se Maria Cora estaria disposta a casar comigo. Não me parece que recuse, embora não lhe ache maneiras especiais. Creio até que está menos afável que dantes. Terá mudado?
Pensei assim vagamente. Atribuí a alteração ao estado moral da viuvez. Era natural. E continuei a frequentá-la, disposto a deixar passar a primeira fase do luto para lhe pedir formalmente a mão. Não tinha que fazer declarações novas. Ela sabia tudo. Continuou a receber-me bem. Nenhuma pergunta me fez sobre o marido, a tia também não, e da própria revolução não se falou mais. Pela minha parte, tornando à situação anterior, busquei não perder tempo. Fiz-me pretendente com todas as maneiras do ofício. Um dia perguntei-lhe se pensava em tornar ao Rio Grande. Por ora não, mas irá? É possível. Não tenho plano nem prazo marcado. É possível. Eu, depois de algum silêncio, durante o qual olhava interrogativamente para ela, acabei por inquirir se antes de ir, caso fosse, não alteraria nada em sua vida. A minha vida está tão alterada. Não me entendera, foi o que supus. Tratei de me explicar melhor e escrevi uma carta em que lhe lembrava a entrega e a recusa da primeira e lhe pedia francamente a mão. Entreguei a carta 2 dias depois com estas palavras: desta vez não recusará ler-me. Não recusou, aceitou a carta. Foi à saída, à porta da sala. Creio até que lhe vi certa comoção de bom agouro. Não me respondeu por escrito, como esperei. Passados 3 dias, estava tão ansioso que resolvi ir ao Engenho Velho. Em caminho, imaginei tudo, que me recusasse, que me aceitasse, que me adiasse, e já me contentava com a última hipótese, se não houvesse de ser a segunda. Não a achei em casa. Tinha ido passar alguns dias na Tijuca. Saí de lá aborrecido. Pareceu-me que não queria absolutamente casar, mas então era mais simples dizê-lo ou escrevê-lo. Esta consideração trouxe-me esperanças novas. Tinha ainda presentes as palavras que me dissera quando me devolveu a primeira carta e eu lhe falei da minha paixão. Suponha que eu o amo. Nem por isso deixo de ser uma senhora casada. Era claro que então gostava de mim, e agora mesmo não havia razão decisiva para crer o contrário, embora a aparência fosse um tanto fria. Ultimamente entrei a crer que ainda gostava, um pouco por vaidade, um pouco por simpatia, e não sei se por gratidão também. Tive alguns vestígios disso. Não obstante, não me deu resposta à segunda carta. Ao voltar da Tijuca, vinha menos expansiva, acaso mais triste. Tive eu mesmo de lhe falar na matéria. A resposta foi que, por ora, estava disposta a não casar. Mas um dia, perguntei depois de algum silêncio, estarei velha. Mas então será muito tarde? Meu marido pode não estar morto. Espantou-me esta objeção. Mas a senhora está de luto. Tal foi a notícia que li e me deram. Pode não ser exata. Tenho visto desmentir outras que se reputavam certas. Quer certeza absoluta? Perguntei. Eu posso dá-la. Maria Cora empalideceu. Certeza? Certeza de quê? Queria que lhe contasse tudo, mas tudo. A situação era tão penosa para mim que não hesitei mais e, depois de lhe dizer que era intenção minha não lhe contar nada, como não contara a ninguém, ia fazê-lo, unicamente para obedecer à intimação. E referi o combate, as suas fases todas, os riscos, as palavras, finalmente a morte de João da Fonseca. A ânsia com que me ouviu foi grande, e não menor o abatimento final. Ainda assim, dominou-se e perguntou-me:
Jura que me não está enganando? Para que a enganar? O que tenho feito é bastante para provar que sou sincero. Amanhã trago-lhe outra prova, se é preciso mais alguma. Levei-lhe os cabelos que cortara o cadáver. Contei-lhe e confesso que o meu fim foi irritá-la contra a memória do defunto. Contei-lhe o desespero da prazeres. Descrevi essa mulher e as suas lágrimas. Maria Cora ouviu-me com os olhos grandes e perdidos. Estava ainda com ciúmes. Quando lhe mostrei os cabelos do marido, atirou-se a eles, recebeu-os, beijou-os, chorando, chorando, chorando. Entendi melhor sair e sair para sempre. Dias depois, recebi a resposta à minha carta. Recusava casar. Na resposta havia uma palavra que é a única razão de escrever esta narrativa. Compreende que eu não podia aceitar a mão do homem que, embora lealmente, matou meu marido. Comparei-a àquela outra que me dissera antes, quando eu me propunha sair a combate, matá-lo e voltar. Não creio que ninguém me ame com tal força. E foi essa palavra que me levou à guerra. Maria Cora vive agora reclusa. De costume, manda dizer uma missa por alma do marido no aniversário do combate da encruzilhada. Nunca mais a vi, e coisa menos difícil, nunca mais esqueci dar corda ao relógio. www.poeteiro.com